Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, agora nós vamos trabalhar sobre formação de palavras. Nós vimos lá a estrutura da palavra, agora nós vamos trabalhar a formação da palavra. Vamos lá, então. Vamos já partir aqui para a nossa aula. O Word ficou pequenininho, vamos lá, então. Formação das palavras. Uma coisa bem importante, já que eu tenho que trabalhar aqui em formação, que é os principais processos de formação, ok? Onde eu vou ter derivação, composição, onomatopeia, abreviação ou redução, né? Siglonização, hibridismo, palavra-valise e decalque. Um pré-requisito para quando eu trabalho com formação de palavras, eu tenho que saber qual é a minha palavra primitiva, tá? O que é uma palavra primitiva? É aquela que vai, ela vai, vamos dizer assim, auxiliar para outras palavras. É aquela que inicia tudo, tá? Ela não vai prover de nenhuma outra, é ela que vai iniciar. Tipo ali os meus exemplos, casa, pedra, flor. Já palavras derivadas, tá? São aquelas que provêm de outras. Casebre provém de casa, pedreiro, de pedra, floricultura, de flor, então são derivadas. Palavras simples, elas possuem somente um radical na sua composição, sejam elas primitivas ou derivadas. Flor, florista, mar, cavalo, alto, então ela é somente um radical, ok? Palavras compostas é quando eu vou possuir mais de um radical. Couve, flor, ó, couve e flor. Passatempo, passa e tempo. Cavalo, marinho, ok? Então, essas palavras compostas, elas podem ter ou não elementos ligados por hífen, ok? Isso aí depende da sua formação. Vamos lá. A nossa primeira formação de palavras, a gente chama ela de derivação, ok? O que seria uma derivação? É o processo pelo qual eu formo uma palavra, tá? A partir de um radical, é somente um radical. E ali eu vou colocar prefixos, sufixos, tá? Prefixos e sufixos, então agora nós vamos ver isso aí. A derivação, tá? Ela pode ser prefixal ou prefixação, tá? Porque eu vou estar colocando um prefixo a um radical. Tipo aqui, ó, radical amor, prefixo desamor. Rever, radical ver, prefixo re. Antever, a mesma coisa. Radical ver, prefixo ante. Prever, a mesma coisa. Ver, prefixo pre. Cada prefixo desse aqui, o rever, é ver novamente. O re quer dizer novamente. Antever quer dizer uma coisa que vem antes, tá? E o prever é uma pré-visualização. Então, os sufixos também têm essa situação, vamos dizer assim, colocações, tá? De negação, volta, antecipar. Então, eu tenho que cuidar dessa colocação de prefixos, ok? Os sufixos, tá? Também possuem algumas pré-definições. Então, a outra derivação que eu tenho é a derivação sufixal. Então, eu vou colocar um sufixo ou sufixação. Ele é pelo acréscimo do sufixo a um radical, ok? A uma palavra primitiva, a uma palavra já derivada, ok? Então, leiteiro, ó, ele vem de leite, eu coloquei o sufixo o quê? Eiro. Amoroso, ele vem de amor, coloquei o sufixo oso. Amorosamente, coloquei o sufixo também aqui, ó, mente, amorosamente, ok? Aqui, ó, nós vamos ver duas muito parecidas, aí vocês vão entender qual é a diferença das duas. Tanto a derivação parasintética ou parassíntese, quanto a derivação sufixal e prefixal, elas ocorrem quando eu junto ao meu radical o quê? Um prefixo e um sufixo, ok? Se vocês forem ver os exemplos aqui, eles estão colocados, prefixos e sufixos. E o que? O meu radical, a palavra radical, tá? Só que acontece uma diferença. Olha só, quando eu tenho prefixal e sufixal, vamos ver aqui embaixo antes, infelizmente, existe a palavra infeliz e existe a palavra felizmente.
Então, se eu tiro um, eu continuo tendo uma palavra. Se eu tiro outro, eu continuo tendo uma palavra. Tipo desleal, desleal e lealdade, deslealdade, tá? Continua existindo essas palavras. Porém, quando eu trabalho com a parasintética, a joelha existe, mas joelhar não. Engaveta existe, gavetar não existe. Esclarece existe, esclarecer não existe. Então eu vou ter sempre, na minha parte prefixal vai existir a palavra e na minha parte sufixal não. Então é essa a diferença. Na minha parasintética eu só tenho uma palavra ali que vai me dar o significado e a outra não. Já a prefixal e sufixal, eu tirando uma ou outra, eu vou ter entendimento. Essas palavras existem na língua portuguesa. A outra que eu tenho é a derivação regressiva ou deverbal, tá? Vai ocorrer pela redução de elementos já existentes, ela vai perder uma letra, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado aí, ó. Buscar é a permitiva, a derivada dela é busca, tá? Então, outra dica para vocês. Na derivação regressiva ou deverbal, ela deixa de ser verbo, eles vão se tornar o quê? Principalmente substantivos abstratos, tá? Se vocês forem ver, todos os exemplos que eu tenho são substantivos abstratos. Ela vai perder uma letra e vai mudar a sua classe gramatical. Mas vai ocorrer a perda de letra, tá? Então, eu tenho que cuidar disso aí. Olha só, pesca vem do quê? Radical mais A, vem de pescar. Então é derivado do verbo pescar, mas se tornou um substantivo abstrato. Resgate, resgatar. Choro, chorar. A derivação imprópria. A palavra vai se tornar, ela é a mesma, não muda nada. Porém, ela vai ser aplicada de forma diferente, ela vai sair da sua classe gramatical e vai partir para outra. Olha só, ele mora em uma cidade dormitório, tá? Aqui, ó, dormitório é um substantivo, só que dentro dessa formação ele passou a ser o quê? Um adjetivo, ele mudou de classe gramatical. A mesma coisa, o jantar estava delicioso, tá? O jantar aqui, o jantar é verbo, sua classe gramatical. Mas aqui, como ele está, ele é um substantivo. Ele recebeu um artigo e substantivou, tá? O que ele... Houve alguma alteração? Não. Então, por isso que eu chamo de imprópria. Ele não vai estar na sua classe gramatical. Eu posso dizer assim, o professor bonito chegou para a aula. Ó, o bonito ali é um adjetivo de professor. Mas se eu disser, o bonito chegou para a aula, já passou a ser substantivo. Então, é uma derivação imprópria. Agora eu vou para a composição. Nós vimos aqui que a derivação é um radical só, já a composição são dois radicais. Então, se eu tenho dois radicais, duas palavras. Aí eu tenho dois processos de formação, tá? O primeiro processo eu chamo ele de composição por justa posição. Se vocês pensarem justa posição, já é uma justa posição. Porque aqui eu tenho a palavra justa e a palavra posição. Eu somente uni as duas. Não houve perda de letra, nada, a grafia não mudou, a pronúncia não. Então eu somente juntei. Se eu juntei, elas não sofreram alterações. Dessa forma eu vou chamar ela de justa posição. Tipo, pontapé, ponta mais pé. Juntei, não houve perda. Pé de cabra, tá? Juntei, não deu problema. Justa posição é uma justa posição. Já a aglutinação vai ocorrer perda, tá? E vai ter alteração na pronúncia. Tipo, aguardente, água mais ardente, houve perda. Embora, em boa hora, juntei tudo, houve perda. Planalto, plano, alto. Cuidado com as palavras girassol e minissaia, elas são justa posição. Ali há uma acomodação fonética, tá? Eu tenho que dobrar o S, dobrar o R nessas palavras. Por quê? Porque senão vai dar problema na hora de falar. Tipo, mini saia, se eu não dobrar o S, vai ficar mini saia, tá? Então, há esse grande problema aí. Onomatopeia é o processo de imitação de sons, tá? Eles vão reproduzir sons de seres animados ou inanimados. Bang, bang, zum, zum, blá, 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 tic-tac, ping-pong. Então, é a onomatopeia, como eu chamo.
abreviação ou redução. Cuidado, isso aqui não é a mesma coisa que siglonização, de siglas, tá? Abreviação ou redução, eu vou estar o quê? Reduzindo, abreviando. Motocicleta, moto. Refrigerante, refri. Fotografia, foto, ok? Siglonização, aí são siglas. MAN, Museu de Arte Moderna. UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. E assim vai, são siglas. O hibridismo, tá? Ele é formado, tá? Quando eu tenho elementos mórficos, né? Eu tenho dois elementos ou mais, onde eu tenho de línguas diferentes, tipo automóvel. Auto vem do grego e móvel do latim. Camelódromo, camelo do francês e dromo do grego. Então, tem essa união de palavras aí, tá? Vamos dizer assim, de letras, né? Onde eu vou ter esse hibridismo para a formação de uma palavra. Palavra valise, tá? Palavra valise é aquelas palavras que a gente começa a juntar e se tornam o quê? Utilizáveis na língua portuguesa, pois a língua portuguesa ela não é estática, ela vai mudando através dos tempos. Tipo brasiguaio, de brasileiro, mais paraguaio. Bebemorar, de beber, mais comemorar. Treminhão, de trem, mais caminhão. Palavras de calque. São palavras emprestadas de outras línguas, tá? De outras expressões estrangeiras. Cachorro-quente, hot dog. Porque se eu for pensar cachorro-quente, é o cachorro pegando fogo. Mas a gente usa hot dog, supermercado, nudes, selfie, tá? Ressegue. Então são palavras estrangeiras que se tornaram utilizáveis na língua portuguesa. Ok? Essa aí é a nossa parte de formação de palavras, onde a gente está formando palavras para utilização na língua portuguesa. Na próxima aula a gente vai ver dificuldades linguísticas, tá? Onde eu quero mostrar para vocês que a mesma palavra pode ser utilizada, palavras parecidas, né, pode ser utilizadas e eu tenho que saber como utilizar. E além das dificuldades linguísticas, nós temos a parte de semântica. Então, continue acompanhando as nossas aulas. O Gordo logo, logo está de volta aí com uma nova matéria para vocês. Um beijo aí.